Olá, eu sou Luciano Viana e a partir deste tutorial estarei dedicando a vocês aqui que estão iniciando aí ou dando os primeiros passos junto ao Blender, algumas noções de uso, da interface do Blender e das ferramentas básicas aqui para vocês começarem a ter noção de uso aqui do software Blender 3D. Bem, por padrão, o Blender carrega uma tela aqui de apresentação que se chama Splash Screen. A Splash Screen, essa tela aqui no centro, ela traz aqui o nome do programa, a versão, a interface gráfica que representa ela. Cada versão tem uma interface diferente, gráfica. E aqui, na parte inferior da janela, temos links que podem ser acessados com o clique esquerdo do mouse, para pegarmos referência do programa junto a sites na internet. E temos também os últimos programas que realizamos aqui junto ao Blender. Se quisermos acessar rapidamente aquele último trabalho que realizamos, clicamos aqui e já entramos diretamente nele. Não é o nosso caso, porque nós vamos iniciar. Na janela Splash Screen também há uma caixinha chamada Interaction, que é os presets. Aparece duas opções, Blender Default e Maya. Blender Default é essa padrão, que é que nós vamos fazer aqui nos nossos tutoriais. E Maya é para aqueles que estão migrando do software de modelagem chamado Maya para o Blender. Então podem utilizar esse recurso aqui para acessar o Maya, mas não é o nosso caso. Então, para sairmos da janela ativa, nós damos o ESC, ou clicamos com o botão esquerdo na parte externa. Pronto. Criado aqui com o botão esquerdo, temos aqui a interface padrão. O Blender utiliza um conceito de janelas ou painéis moldáveis, quer dizer que podemos alterar a visão e a estrutura desses painéis conforme a nossa necessidade. E ele, por padrão, coloca 5 áreas distintas. Uma aqui na parte superior, chamada janela superior, ou painel superior, representado por esse ícone aqui, que é o ícone da janela Info. Se eu clicar sobre a caixa seletiva onde está a janela, abre-se uma gama de opções de janelas que eu posso pré-configurar aqui na minha área superior. Vamos manter a Info, que é a que nos interessa, e vamos entender como está distribuído cada janela. Na parte superior temos a janela Info, com as barras de menus File, Edge, Render, Windows e Help. A File nos permite gerenciar os arquivos, que é carregamento, salvar, exportar, reinicializar a tela, configurar o programa ou sair do mesmo. A Edge nos permite inserção de objetos, como esses aí, três que aparecem aí, que é a câmera, a lâmpada e o cubo aí na área principal, para o nosso trabalho na área 3D. A terceira barra de menu permite-nos trabalhar com as ferramentas de apresentação do nosso trabalho parcial ou completo, seja fotografado ou seja filmado. A quarta janela, barra de menus, que aqui aparece, ela representa aqui a possibilidade de duplicarmos, redimensionarmos, alterarmos entre o código-fonte ou não do programa. Temos também a opção Help, que é a quinta barra de menus, que representa aqui as referências que podemos buscar do manual e sites, comunidades na internet. Ainda assim, na barra superior temos 3 caixas seletivas. A primeira é essa, a segunda e a terceira. A primeira representa uma caixa onde temos aqui painéis ou displays de trabalho pré-configurados. Esse que nós temos aí é o default. Mas se eu clicar sobre qualquer um desses painéis aqui, por exemplo, vou clicar aqui no script, repare que a minha interface ela se modifica de acordo com o painel que já vem pré-configurado e que eu escolhi ali naquela caixa. Vamos voltar ao default, que é o nosso painel de trabalho, de treinamento. Então vocês já perceberam por que o conceito de janelas programáveis. Bem, aqui nós temos ao lateral de cada caixa um símbolo de mais que nos permite adicionar novos painéis que nós podemos criar ou deletar os que já existem ou que nós poderemos criar futuramente. Saindo da primeira caixa seletiva, vamos para a caixa de cenário, que é a segunda, clicamos sobre a mesma, repare que já temos aqui um cenário, que é esse aqui, que é o nosso cenário de trabalho. Podemos adicionar novos com o símbolo de mais ou podemos deletar os que já existem com o símbolo de multiplicar. Bem, temos a terceira caixa seletiva, que representa a engenharia de renderização. O padrão Blender traz 3 aqui já inseridos no programa, que é o Blender Render, que vem como base, como o de inicialização.
Temos o Blender Glade e o Cycles Render. Cada tipo de engenharia dessa aqui nos permitirá fazer uma qualificação aqui de animação ou apresentação distinta. Podemos adicionar novos tipos de engenharia de renderização, tipo Wireframe, Tsuba, através aqui da aba File na opção de pré-configuração aqui, User Preference, que permite nos pré-configurar o programa de acordo com a nossa necessidade. Essas engenharias aparecerão aqui e aqui nós temos a opção de escolhê-las posteriormente. Ainda aqui na janela superior, o painel superior, temos aqui a informação da versão e a informação sobre o último objeto selecionado. Quantidade de memória também distinta. Bem, vamos sair da primeira janela, o painel de cima, né, que é o painel Info, e vamos para o segundo painel, que é representado por esse ícone aqui, que representa a janela Outline. Aqui na janela Outline nós temos uma estrutura de todos os elementos que compõem a nossa área 3D aqui no centro. Então essa janela nos permitirá ter uma visão fácil de todos os elementos que compõem o nosso trabalho. Abaixo dela temos uma terceira janela, representada por esse ícone, que representa a janela do botão de painel de propriedades. Botão porque cada clique que eu clico aqui nesses ícones, eu abro aqui de cima, o botão esquerdo, eu abro as suas ferramentas ou propriedades aqui na parte inferior e que permitirão causar efeitos diversificados e especiais no objeto aqui na área 3D. Cada clique que eu dou aqui, eu seleciono um tipo de painel de botão com as propriedades que eu posso alterar e criar os efeitos. Para eu verificar de forma melhor, eu posso encostar aqui o cursor, ele se transforma num cursor de tecla dupla, clico com o botão esquerdo, arrasto, eu amplio a janela e eu tenho condições de ver os demais botões de propriedades. Posso também encostar o cursor e rolar o rolamento do mouse, que ele me apresenta todos os botões que representam o painel. Bem, saindo da terceira janela, vamos para a quarta janela aqui na parte inferior, representada por esse pequeno reloginho aqui, representa o tipo de janela chamada Timeline. Repare que a Timeline ela traz esse espaço aqui, que é um temporizador gráfico, tá? Aqui embaixo tem algumas ferramentas, tipo essa que parece de gravação, né? Quando eu clico aqui sobre esse ícone, repare que essa setinha verde se movimenta. Isso quer dizer que essa setinha está se movimentando sobre quadros de animação. Então, cada quadro que eu insiro aqui, eu vou criar um processo de animação do meu objeto na área 3D. Veremos isso em animações básicas em tutorial posterior. Bem, aqui nós temos no centro a quinta e última janela, né, que vem aqui por padrão, que é a janela chamada 3D View. Ela é representada por esse ícone aqui, que é o 3D, e aqui, por padrão, ela nos traz inicialmente 3 objetos fundamentais de trabalho. Primeiro eu vou clicar com o botão direito para selecionar, é o ponto de iluminação ou lâmpada. Esse objeto incide luminância, né, sobre os objetos e o cenário, causando efeitos, né, de iluminação de superfície e sombreamento destes. O segundo objeto, repare que todo objeto selecionado, esse aqui quando não está selecionado, ele aparece a cor de contorno escura. Quando eu clico com o botão direito e seleciono, ele passa a ter uma cor de contorno laranja. Isso quer dizer que o objeto foi selecionado. Esse segundo objeto aqui, ele representa a câmera. E é através desse objeto que nós vamos ter a visão, né, do nosso processo de render. O que é o render? O render é quando eu clico o F12, repare que eu fotografo ou posso filmar o meu trabalho parcial ou completo na área 3D. Então essa é a fotografia daquele objeto lá na área 3D. Então esse é o processo render. Ele é acionado com a tecla F12. Para sair eu clico a tecla ESC. Aí volto à visão normal aqui da câmera. E essa visão daqui da câmera, onde ela estiver posicionada, é que ela vai me dar o ângulo de apresentação do meu trabalho. Para eu sair da visão eu clico 0 novamente. Então é a lente da câmera vendo o objeto através da posição que ela está. O terceiro objeto é esse aqui, em forma de um cubo, é uma figura geométrica 3D, né, básica, no intuito de você realizar os primeiros processos de modelagem. Bem, além dos 3 objetos, temos 3 elementos importantes. O primeiro é essa grid aqui, em forma de linhas verticais e horizontais. Ela representa uma superfície imaginária que o Blender coloca como referência para termos noções, durante o nosso processo de modelagem, do que estamos fazendo sobre a superfície ou abaixo da superfície. Então, se eu puxar esse elemento aqui,
estou fazendo um desvio abaixo da superfície. Se eu clicar para cima, acima da superfície. No processo de render, essa grid aqui não aparece. O segundo elemento são essas setas coloridas. Representam os transformadores ou manipuladores e eles nos permitem fazer rotação do objeto, escala do objeto e deslocamento do objeto na área espacial. Veremos isso em tutorial próximo. E através dessas cores aqui, que representam as coordenadas espaciais que aqui estão nesse pequeno gráfico inferior esquerdo, nós podemos fazer a transformação de acordo com a coordenada específica. Quando eu puxo o elemento aqui através da seta Z, eu estou fazendo sobre a coordenada espacial Z. Quando eu clico a seta verde, faço sobre a coordenada espacial Y, e quando eu clico sobre a seta vermelha, eu faço sobre a coordenada X. Veremos isso também em tutorial posterior. Aqui temos um terceiro elemento, que é esse alvo aqui. Tá? Esse alvo é o cursor 3D. Quando eu clico com o botão esquerdo em qualquer ponto aqui da minha área espacial, ele se desloca para a posição do cursor do mouse. Então, cliquei aqui, ele veio para a posição do cursor do mouse. Através desse cursor 3D que estarei inserindo os objetos na minha área 3D. É importantíssima essa noção. Bem, além dos 3 objetos e dos 3 elementos que eu apresentei, temos aqui o descritivo do último objeto selecionado. Se eu clicar sobre esse objeto, repare que o descritivo passa a ser o nome da câmera. Se eu clicar sobre esse, passa a ser o nome da lâmpada. Se eu clicar sobre esse, passa a ser o nome do cubo. Então aqui é que vai aparecer o descritivo do elemento. Aqui na parte superior temos o descritivo do ângulo de visão da janela. Entenderemos isso no próximo tutorial. Aqui temos uma barra lateral esquerda chamada Tool Shelf, que vem visível. Ela pode ser acionada com a tecla T de Tatu. Se eu clicar o T, eu desativo. Se eu clicar o T, eu ativo. Ela pode ser também acionada aqui na barra de menu View, na parte inferior. Repare que eu tenho a opção aqui Tool Shelf. Clico com o botão esquerdo, a desativo. Venho novamente aqui, clico com o botão esquerdo, ativo a mesma. E a outra forma que eu tenho de desativar e ativar é eu encostando o cursor aqui na linha vertical. Ele se transforma no cursor de seta dupla. Eu com o botão esquerdo empurro, eu tiro a janela da minha área. Se eu clicar aqui agora nesse ícone de imagens, bem aqui no cantinho superior esquerdo, ele ativa novamente a janela. Bem, a Tool Shelf ela traz uma diversidade de ferramentas que me permitirão fazer transformações desse objeto aqui na área 3D. Além da barra lateral esquerda, eu tenho a barra lateral direita, que pode ser acionada com a tecla N de navio. Se eu clicar N, ativo. Se eu clicar N, desativo. Por padrão, o Blender não traz ela ativada. Ela pode ser também ativada clicando nesse botãozinho mais aqui. Pode ser desativada, encostando o cursor, empurrando com o clique esquerdo do mouse, ela é desativada. Ou também aqui, a barra de menus View, na opção Properties, aqui posso clicar para ativá-la ou novamente clicar para desativá-la. Vou clicar aqui a tecla N. A barra Properties ela traz aqui também propriedades que podem ser alteradas para provocar diversas transformações do objeto aqui na área 3D. Posso mudar tamanho de lente, localização do objeto, posso travar cursor, travar a câmera, inserir imagens de fundo para criar objetos tridimensionais como modelos, tá certo? Então, eu vou desativá-la aqui. É isso aí, pessoal. Lembramos que no início eu falei que o Blender utiliza o conceito de janela modável. Modável porque eu posso movimentar as suas barras laterais, dando a ela novos tamanhos, novos aspectos de visualizações, e posso também alterar o tipo de janela. Exemplo, essa do centro aqui é representada por esse cubo. Quando eu clico aqui na caixa seletiva, aparece todos os tipos de janelas que eu posso usar. Vou escolher qualquer uma delas aqui. Vou usar essa aqui. Repare que a minha janela no centro mudou e passa a ser uma janela de imagens. Para eu voltar novamente a 3D, eu tenho que procurar o ícone aqui que representa 3D View, clico, aí repare que ela volta à janela que eu queria. É isso aí, pessoal. Então, a partir do próximo tutorial, vamos ter noções aí dos primeiros usos de ferramentas aqui e junto ao Blender. Até mais.